de se recuperar dos exageros do carnaval. O carnaval é tudo de bom, né? Algumas pessoas vão aproveitar essa época para pular bastante e tem aquelas pessoas que vão preferir tirar esses dias para descansar. Mas como não somos de ferro, é comum a gente exagerar nas comidinhas e na bebida alcoólica, não é mesmo? E quais são as consequências desses excessos durante o carnaval? Muitas vezes vai ser uma retenção de líquidos, um aumento de peso, uma queda de energia ou queda na resistência. Então, por isso, eu trouxe hoje no nosso programa algumas dicas para você se recuperar dos excessos de carnaval. Bom, a primeira perguntinha que já me fizeram é: depois da maratona carnavalesca, quais alimentos devem ser evitados e por quê? Existem alguns aditivos alimentares que eu separei aqui, que é muito importante você observar nos rótulos dos alimentos industrializados e evitar durante essa fase. Por quê? Nós estamos diariamente expostos a diversas toxinas, não só alimentares, mas também toxinas também do ambiente. Então você tem exposição às toxinas no ar, na água e não só na alimentação, e muitas vezes também de produtos químicos que a gente usa, os cosméticos, eles vêm muitas vezes contaminados com vários tipos de toxinas. No entanto, como a gente tem essa exposição diária, já normalmente, e o nosso corpo tem que lidar com todas essas toxinas para não causar doenças e você continuar tendo energia, quando a gente passa por esses excessos, quando a gente come muito diferente, comidinhas tudo errado, bebidas alcoólicas, então há uma sobrecarga do seu organismo e muitas vezes ele não consegue lidar com esses excessos. Então, por isso, após esse período de carnaval, quando eu falo em uma alimentação mais detoxificante, o pessoal conhece isso como a dieta detox, que não é só tomar sucos, né, e sopas o dia todo. Inclusive vou dar algumas dicas aqui para vocês no programa, mas é você evitar sim os aditivos químicos para você começar então a limpar o seu organismo desses excessos, tá bom? Então eu separei alguns aditivos que eu quero que você nessa fase observe nos rótulos e evite a todo custo, que são eles: os adoçantes artificiais. Então fuja de todos os adoçantes nessa fase. Fuja também de glutamato monossódico. Ele está presente na maioria dos alimentos industrializados salgados. Então, desde o ketchup, molho de tomate, o macarrão instantâneo, comidas prontas, congeladas, todos contêm esse tipo de aditivo químico. Evite nessa fase também. Dê uma olhadinha também no rótulo e fuja de corantes artificiais que também sobrecarregam o seu organismo. E por fim, evite também os conservantes. Eles têm uns nomes bem esquisitões, tá? Então por isso eu até trouxe alguns aqui para você não esquecer de olhar isso na hora de comprar os seus alimentos. Então é o nitrato de sódio, o nitrito de sódio, BHA e BHT. Se você observar nos rótulos algum ingrediente que esteja na forma de sigla, então deixe também esse alimento na prateleira, porque algumas empresas colocam siglas para determinados tipos de aditivos químicos. Coma, portanto, então, menos alimentos processados, ou então prefira alimentos com menor quantidade de ingredientes em sua composição. Então, todas as vezes que você olhar aquela lista imensa de ingredientes, deixe esses alimentos na prateleira por enquanto, até você dar uma aliviada aí no seu organismo, tá bom? Muito bem, uma outra perguntinha que me fizeram é: quais os melhores alimentos e bebidas para serem consumidos após a maratona carnavalesca? Então, muito bem, como ocorre muita retenção de líquido durante essa fase, é muito importante, se você já tem uma centrífuga ou se você quiser investir nisso, se não vai fazendo um liquidificador mesmo, é investir em sucos densamente nutritivos. Então faça durante essa primeira semana pós-carnaval aí, diariamente, sucos contendo grande quantidade de hortaliças, frutas vermelhas. Então, pela sua quantidade de nutrientes, pela densidade nutricional que existe aí,
ele vai ajudar as suas enzimas a fazer detoxificação, consequentemente ajudando também os teus órgãos a funcionar melhor, e isso vai fazer com que você elimine essas toxinas pelas fezes, urina, por serem também diuréticos, tá? Então, se você tem centrífuga, use e abuse nessa semana da centrífuga. Se não, faça tudo no liquidificador mesmo. Mas, por favor, né, não vai ficar adoçando, enchendo de açúcar. Tente consumir com o sabor natural desses sucos. Você pode até acrescentar frutas mais docinhas para deixar esse suco mais saboroso. Então, fuja por enquanto dos adoçantes e dos açúcares. Uma outra dica também para você se recuperar mais rápido dos excessos do carnaval é você procurar nessa semana investir em alimentos orgânicos. Então, como você tem aí uma carga tóxica muito grande dessa fase de excessos, procure nesse momento pelo processo de cura do seu corpo, evitando mais química. Então, dê preferência por alimentos orgânicos. Se for muito caro na sua região, procure por agricultores que usem menos desses produtos, ok? A terceira dica, então, de alimentação pós-maratona carnavalesca é você investir em superalimentos. Então, como eu falei, assim como os sucos, alguns alimentos, pela sua densidade nutricional, quantidade de nutrientes presentes ali, eles são muito importantes para a cura do organismo. Vou citar aqui alguns exemplos. Então, eu tenho um exemplo aqui do açaí, só que é claro, né? Você tem aí no mercado tanto a polpa de açaí, que não tem o xarope de glicose, não tem açúcar, não tem nada, e existe o açaí também cheio de xarope contendo muito açúcar, tá? Então dê preferência pela polpa, e aí sim você pode bater essa polpa com uma banana, com uma água, por exemplo, que vai deixar então mais docinho. Pode até fazer um sorvetinho, né? Se você pegar a banana congelada e bater com o açaí, você pode fazer um sorvetinho natural também para você consumir durante essa fase aí. Outros alimentos também que são considerados superalimentos são a semente de chia, a quinoa, as oleaginosas como a castanha do Pará, o cacau em pó também, que você pode usar nas suas preparações, e como eu já falei, as frutas vermelhas. Então invista nesses alimentos após o carnaval. Outra pergunta que me mandaram é: quanto de água eu posso e devo beber após a maratona de carnaval? Então vamos lá. Como eu já falei anteriormente em outros programas, para cada quilo eliminado durante o carnaval, você deve ingerir 1,5 litro de água logo após. Então, tipo, no dia seguinte, já calcula aí se você percebeu, porque muitas vezes a pessoa está desidratada. Porque o excesso de álcool e toda essa maratona aí pode fazer com que a pessoa perca muito líquido, ela desidrate, fazendo com que a resistência caia e comprometa inclusive a sua composição corporal, fazendo você inclusive perder massa muscular. Então, para cada quilo eliminado durante a maratona carnavalesca, aumente aí 1,5 litro de água. É claro, você não vai tomar isso de uma vez só, porque senão você não vai ter o aproveitamento dessa água pelo organismo. Então, ao longo do dia, depois de calcular, você tenta e vai tomando durante o dia. Algumas sugestões são água de coco, ou então você pode também tomar águas aromatizadas, que é colocar, por exemplo, folhinhas de hortelã, raspas de gengibre ou pedaços de frutas. Ou então você pode fazer também os suchás, que é você acrescentar sucos de frutas a chás, só que evitem de adoçar, colocar adoçante e açúcares, ok? Muito bem, pra gente então finalizar, por que a alimentação é tão importante após a maratona de carnaval? Como eu falei, quando você tem excessos, você tem uma queda de resistência, você pode deixar então o seu organismo mais suscetível a doenças, por exemplo, gripes e outras doenças, e a gente não quer isso. E você pode sentir também uma queda no seu rendimento, na sua energia, e pode levar muito tempo para você se recuperar. E também o ganho de peso. Então, logo após esses excessos, é importante você já começar a restaurar e a limpar e procurar curar o seu organismo o mais rápido possível. Essas consequências na saúde desses excessos podem causar inclusive problemas neurológicos durante essa fase. Então, por isso a importância de você voltar o mais rápido possível para uma alimentação
mais natural. E eu vou além então também, só pra gente fechar aqui as dicas de hoje, evite durante essa semana também alimentos de difícil digestão. Então, como eu falei, evite os alimentos processados, as carnes vermelhas, laticínios e glúten também pode ser muito prejudicial para algumas pessoas que têm sensibilidade, tá bom? Gostou das dicas de hoje? Coloque em prática e se recupere muito mais rápido. A gente se vê no nosso próximo programa. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!